Avisa se a gente está ao vivo também lá no Face, tá bom? Se alguém puder me dar um toque aqui, se a gente já está ao vivo no Face, que eu mandei o sinal aqui. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Nós estamos no segundo mês de quarentena. Estamos num momento bastante crítico, né? Onde os números ainda sobem. E nós temos nos fortalecido na palavra do Senhor, temos nos fortalecido através da comunhão dos irmãos, através desse contato. É tão interessante isso. Eu não sei você, mas você não se sente revigorado de ler o nome das pessoas que entram aqui e você saber que a gente está junto aqui agora? Tem pessoal junto aqui, a Miriam, a Carla e o Everton estão lá no Face e a gente está junto. É muito louco isso, mas há uma felicidade de ver os irmãos que estão reunidos. Estamos hoje, nesse momento, no mesmo propósito. Isso é muito reconfortante. A gente saber que estamos juntos, a Nancy está junto com a gente aqui e a gente está buscando ao Senhor juntos. Nós temos orado junto uns pelos outros, nós temos intercedido pelos problemas particulares uns dos outros, temos tido um período bem gostoso nas quartas-feiras de intercessão, mas também estamos nos fortalecendo na palavra. E a gente tem crescido também muito nesse período, né? E eu estava pensando nessa semana, a gente não precisa mais de televisão, né? Quando você olha os stories agora, é como se fosse aquela revista Caras, só que você vê ao vivo e a cores. A vida das pessoas é um negócio muito interessante. Quando você vê essas influencers, né? Essas blogueiras, é muito interessante, porque elas acordam, daí elas falam do colchão, elas falam do lençol, elas vão tomar o café, elas já vendem o shake, depois elas vão tomar banho, elas já mostram o shampoo, o condicionador, já vende uma coisa, se tem uma criança ali, já vende um brinquedinho, uma loção de banho. E para você que ficava irritado com o comercial no Tela Quente da Rede Globo quando a gente era pequeno, quando a gente era mais novo, a gente agora é invadido, influenciado 24 horas por essas informações desses produtos que são vendidos por essas blogueiras, por esses influencers, né? E a gente muitas vezes se preocupa, será que eles usam mesmo esses produtos que eles vendem? Será que essas modelos fitness de fato estão com essa cinturinha porque elas usam essa cinta? Será que a Gisele Bündchen usa Pantene? Será que eles vendem ou eles realmente usam aquilo que eles anunciam? É muito interessante que algumas falam assim, eu tô falando desse produto porque eu uso mesmo e tal. E quando a gente vira os olhos para o nosso cenário político-religioso, né, essa configuração do Brasil, mas não só do Brasil, mas do Brasil e do mundo hoje, a gente vê que são 2,5 bilhões de cristãos no mundo. É muita gente que se diz cristão. É muita gente que se apresenta como cristão. E a minha pergunta é, qual é a influência que nós temos feito no mundo? Qual é a relevância de Cristo na vida dessas pessoas que se professam cristãos? Será que a gente usa o que a gente anuncia? Será que a gente está usando o que a gente está vendendo, que a gente vive, o que a gente prega? Quando a gente dá uma olhada nos cenários que nós temos para os púlpitos do Brasil, de pastores fazendo arminha com as mãos, outros fazendo casamentos homossexuais, pastoras que posam seminuas e outros que estão em guerra na internet uns com os outros, eu me pergunto, que evangelho é esse que a gente está vendendo e que evangelho é esse que a gente está usando? Porque vai ficando tão discrepante, vai ficando tão distante do evangelho pregado por Jesus. Algumas pessoas falam de Jesus de uma forma tão difícil, é tão filosófico, é tão inatingível, é tão inalcançável, vai ficando tão distante daquilo e da forma, principalmente, com que Jesus se apresentou e veiculou o evangelho, um evangelho que poderia ser
compreendido por todas as pessoas, que eu acho que é sempre tempo da gente resgatar os ensinos de Jesus, principalmente num momento como esse. No momento onde parece que o evangelho vai se diluindo, e o evangelho simples, o evangelho de Jesus, ele é revolucionário. O evangelho de Jesus, quando Jesus prega a metanoia, Jesus prega uma mudança de mente, uma mudança de concepção, uma mudança de valores, uma mudança de percepção. Jesus ensina através de simbolismos, das parábolas, de pequenas histórias extremamente simples, que qualquer pessoa que o ouvisse poderia entender. Ele usa objetos corriqueiros, ele usa figuras do dia a dia, agricultores e pescadores, o rei, um vendedor. Ele usa situações como uma fermentação de um pão para poder explicar verdades e mistérios tremendos do evangelho que as nossas mentes humildes e tacanhas jamais compreenderiam. Então eu quero convidar você nas próximas semanas para a gente olhar um pouco para esses ensinos preciosos de Jesus que estão contidos em algumas parábolas. Algumas parábolas que são histórias do dia a dia. Histórias que Jesus contava dentro daqueles contextos. Ele conta a primeira que nós vamos ver é de um agricultor. Se a gente for pensar num agricultor hoje, vai ficando muito distante da nossa realidade. O máximo que a gente entende de plantação é aquele broto de feijão que cresce num copinho de café descartável. Mas era a realidade daquele pessoal que o ouvia, dos pescadores e dos agricultores. Talvez se Jesus fosse falar pra gente hoje, ele falaria do taxista, da enfermeira, ele falaria do vendedor, ele falaria do médico, do policial, do blogueiro, do coach. Jesus ia usar as figuras que hoje nós entendemos. Mas, para aquele momento, para aquela situação, para aquela ocasião, Jesus começou a contar em Mateus 13 uma história sobre um semeador. E eu vou ler com você essa história. E é uma história que nos ensina uma lição, grava isso. Uma lição sobre como receber a palavra. Uma lição sobre como receber a palavra. O texto diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E eu li Mateus 13, versículos de 3 a 8. A história é muito simples. Um semeador, ele sai para semear, para jogar sementes. E essas sementes caem em 4 tipos diferentes de solo. 4 tipos diferentes de solo. O primeiro deles que Jesus fala, cai num caminho, cai numa trilha. Naquele período, esses campos de agricultura, eles não eram cercados, não tinham muro, mas eles tinham trilhas onde as pessoas caminhavam. Essas trilhas eram de terra batida, bem dura, firme como um concreto. Dificilmente cairia algum tipo de semente ali, germinaria. E o texto ainda fala que porque ela estava ali naquela terra, elas foram pegas pelas aves, ou então elas seriam pisadas no caminho. A segunda dessas terras, o segundo tipo de solo, são aqueles do solo rochoso, solo comum naquele lugar, naquela época. Era um solo de calcário, tinha um pouco de terra em cima, tinha. Então o agricultor não sabia exatamente qual era a profundidade da terra, se era suficiente para que dali germinasse uma planta que desse. E essa especificamente, o texto fala que era muito pouca terra. Então a semente caiu, logo veio a planta, mas quando o sol chegou, essa planta ela não tinha raiz e ela secou. Essa planta ela logo morreu. A terceira, ela cai num solo com espinhos.
Um solo que aparentemente era um solo lindo, bom para plantar, mas embaixo tinha vários brotos de ervas daninhas. E quando cresceu a planta, cresceram essas ervas daninhas, cresceram essas plantas com espinhos junto com elas e logo sufocaram essa planta, e essa planta então não deu fruto. Essa semente não foi uma semente que deu fruto. E por último, a terra é uma terra boa, e a semente cai nessa terra que é uma terra limpa, não é uma terra cheia de ervas daninhas, é uma terra úmida, não é uma terra seca, é uma terra profunda, é uma terra rica, e ali acontece uma colheita maravilhosa. Jesus então passa a explicar essa parábola, e essa aplicação dessa parábola nessa manhã serve para mim e para você. Ele explica o seguinte nos versículos 18 a 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, a gente tem algumas figuras que você pergunta, quem é o semeador aqui? O semeador, Marcos 4,14, fala que é aquele que semeia a palavra. O semeador sou eu e é você. O semeador é aquele que fala de Jesus. O semeador é aquele que se identifica como cristão. O semeador é aquele que veicula a palavra de Deus. O semeador é também Jesus, que veio trazer as boas novas do reino, mas dentro da interpretação mais comum, o semeador é aquele que prega. E a semente? Lucas 8,11 fala, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que lança, que prega a palavra de Deus. E então nós temos o solo. E aí o primeiro solo é aquele que ouve, o texto fala e não entende. Quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e leva embora essa palavra, arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que está na beira do caminho, esse é essa semente que foi plantada na trilha. Esse é aquele sujeito que é o velho bebê na fé. É aquele que não presta atenção, é aquele que não se aprofunda, aquele que não entende nada, aquele que ouve, mas é sempre tudo muito superficial. É aquele sujeito que está há anos ouvindo do evangelho, mas ele é um bebê. O que um bebê faz? Ele engatinha, ele chora, ele tem fome e ele suja. Ele suja as calças, ele suja o tempo todo, ele está sempre com alguma angústia, ele não dá fruto, ele não cresce, ele não avança. E esse sujeito é aquele que recebe a palavra, mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não tem raiz, ele não compreende. O inimigo leva embora toda a palavra, porque a pessoa que ouve a palavra, mas não se apropria dela, não compreende, não medita, não pratica, não vai para dentro do coração. E aqui o solo é o coração. Essa pessoa não tem como dar fruto. E a palavra-chave para esse tipo de solo é entendimento. A pessoa não tem entendimento, não tem compreensão. O entendimento é o que vai fazer com que um terreno de passagem vire uma terra de pastagem, vire um solo profícuo, vire uma terra boa. O sujeito que não entende não se arrepende. E quem não se arrepende não tem transformação, não tem mudança de atitude, porque não tem mudança de entendimento, não tem mudança na concepção. Outro terreno é o terreno daquele que é o emotivo. É o irmão empolgado, aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas quando o tempo passa, ele não persevera.
ele permanece por pouco tempo. E a palavra aqui é permanência, é perseverança. A pessoa recebe com alegria, ela vem emocionada, ela fala, agora sim, agora a minha vida vai para frente. Ela quer logo um manual com 10 passos para se tornar um excelente cristão. Ela vai se dedicar, ela quer que a vida dela mude, ela quer que os problemas dela sejam resolvidos. Ela precisa que tudo aconteça tudo muito rápido. Só que nosso tempo não é o tempo de Deus. E o texto fala que quando o sol vem, o sol que pode ser o dia mau, o sol que pode ser um problema, o sol que pode ser uma perseguição, o sol que pode ser uma quarentena, o sol que pode ser um problema familiar, o sol que pode ser um desemprego. Quando os problemas chegam, aquela pessoa que veio para o conforto, aquela pessoa que veio para uma relação de consumo com Deus, aquela pessoa que veio apenas para se beneficiar de alguma maneira, ela não aguenta o tranco. Ela não aprendeu a lidar com a crise, ela não se aprofundou no reino de Deus, ela não tem permanência. Por isso que é importante que a pessoa que vem, Jesus falou, se você quiser me seguir, você tem que calcular os custos. Você tem que saber que você, para me seguir, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que tomar a sua cruz para você me seguir. Seguir a Jesus não é tão simples quanto você pensa, então você tem que fazer as suas contas. Seguir a Jesus é saber que coisas ruins acontecem no meio da caminhada e nós precisamos entender que há um custo de arrependimento, de fé, de mudança, de transformação, de morrer para o mundo e de viver para Cristo. Quando nós não temos essa concepção, não há permanência. E aí o que acontece? Logo que o sol chega, logo que o problema chega, essa planta, ela seca. Existe o terceiro tipo. Esse terceiro tipo é o ouvinte espinhoso. É aquele ouvinte que tem a semente semeada, tem profundidade, a terra é boa, a terra é profunda, mas ele está muito ocupado com muitas coisas. A terra está cheia de outras prioridades. O coração que é a terra está cheio de outras prioridades. O texto fala de cuidados com a vida. O texto fala de cuidados desse mundo, da sedução das riquezas. É aquele sujeito que está cheio de influência do mundo, da cultura, da sociedade. É esse sujeito que a gente se tornou capitalista, selvagem. Esse sujeito que a gente se tornou egoísta e consumista, que quer matar um leão por dia, que quer ganhar, que quer vencer, que quer estar no topo, que tem a carreira como prioridade, que tem o dinheiro como prioridade, que tem qualquer outra coisa como prioridade senão Cristo. Esse sujeito, e essa é a palavra-chave desse terreno, a prioridade é aquele que está sempre em conflito, vivendo para aquilo que ele não tem, vivendo para conquistar algo que ele quer, firmar a identidade dele naquilo, vivendo para conquistar algo que não vai fazer dele quem ele pode ser em Cristo. E Jesus fala em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês precisam ter prioridade. Se você quer que a palavra de Deus frutifique em você, se você quer que a palavra de Deus seja praticada, se você quer ser conhecido como alguém que vive o evangelho, você precisa ter prioridade. 1 João 2 fala, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ele está com o coração carregado. O solo espinhoso não cabe mais nada, ele está completo, ele tem muitas preocupações, ele arruma um lugarzinho para Jesus, mas Jesus logo vai sendo deixado de lado, as coisas do mundo sufocam. E por último tem o ouvinte frutífero, aquele de Mateus 13, no versículo 23, que ouve e compreende e dá fruto. Ele ouve, compreende e dá fruto. O que é o fruto? O que é o fruto? Você vai pegar Gálatas 5, 22 a 23, vai falar que o fruto do Espírito, da ação do Espírito, que usa a palavra de Deus como espada, porque a palavra é o instrumento do Espírito no meu e no seu coração, ele vai gerar em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Salmo 1 vai dizer que o cristão, aquele que ama e se identifica, aquele que professa Jesus, é como uma árvore que é plantada junto aos ribeiros e que na estação própria vai dar fruto. O cristão dá fruto.
O fruto é a consequência. O fruto é o resultado. O fruto é a nossa marca. O fruto é o nosso legado. O fruto é a nossa resposta ao Evangelho. O fruto é a transformação que o Espírito Santo faz no meu e no seu coração. Quando nós ouvimos, compreendemos e praticamos a palavra de Deus, nós inevitavelmente seremos transformados. Haverá uma mudança como consequência da ação do Espírito pela palavra em nosso coração. É isso que o texto está falando, e essa então é uma lição de como nós recebemos a palavra de Deus. Que tipo de solo somos nós? Se toda a palavra pregada, nós entendemos que se levarmos em consideração o tipo de solo que Jesus falou, 80% dela se perde. Só 20% desse solo é bom o suficiente para que a palavra seja compreendida e dê fruto. Então, que tipo de solo somos nós? Como essa verdade impacta a nossa vida? Será que eu sou o solo bom? Porque o sucesso não está no semeador. A semente é perfeita, o sucesso não está na semente. O sucesso está no entendimento. O sucesso está na perseverança. O sucesso está na prioridade. O sucesso está na prática. O sucesso do fruto, o sucesso da transformação, o sucesso da consequência do resultado da ação poderosa, transformadora da metanoia, da palavra de Deus, por uma ação do Espírito Santo em nós, está no entendimento, está na perseverança, está na prioridade e está na prática. Que tipo de solo somos nós? Como nós recebemos a palavra de Deus? Como nós temos recebido a palavra de Deus? Será que nós temos recebido a palavra de Deus sem meditar, sem entender, sem compreender, sem permitir que entre no nosso coração? E logo vem o inimigo e rouba. E semana após semana nós ouvimos um infindável número de sermões e textos e livros. E nada disso é verdade em nosso coração. Será porque nós não temos esse entendimento, essa compreensão e deixamos que o que nós temos recebido se perca? Ou será que não há amadurecimento? Nós somos eternos bebês. Nós procuramos um reino eufóricos, mas não temos aprofundamento. E assim que surge o primeiro problema, a gente, como numa montanha russa, a gente desce em queda livre, sem perseverar, sem confiança, sem esperança, sem a segurança nas promessas e na verdade de Deus plantada em nossos corações pela sua palavra, sem que a palavra seja aplicada. No momento de escolha de aplicar a palavra, a minha vontade, eu faço a escolha errada e a palavra não é praticada. Ou será ainda que nós temos tantas prioridades, tantos tronos construídos, tantas coisas que nós temos construído, dividindo o lugar de Jesus, o reino de Jesus em nossas vidas. Coisas justas, viu, irmãos? Porque os cuidados desse mundo são coisas justas. Desculpas que não são as esfarrapadas, mas que ocupam a prioridade em nosso coração. Os cuidados dessa vida, as paixões do mundo, as seduções, a riqueza. Nós desejamos mais as coisas desse mundo do que as coisas que são do alto. Nós queremos mais, nós trabalhamos mais, nós nos dedicamos mais, nós somos mais devotos para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Essa lição é sobre como nós temos compreendido a palavra de Deus. Toda a palavra que chega no seu coração é compreendida. Toda a palavra que chega no seu coração, você persevera nela. Você coloca ela como prioridade, você pratica. Porque se você faz isso, você é a terra boa. Ou será que a palavra tem se perdido? O maligno tem levado? A palavra tem secado? Ou em algum momento ela está sufocada por causa dos outros cuidados? Essa é a lição que Jesus traz para nós. Porque se você prestar atenção, todos os quatro são ouvintes. Ouvirmos a palavra de Deus, estarmos num ambiente religioso, onde se prega o evangelho, não faz de nós terra boa. Não faz de nós frutíferos. Ele faz de nós ouvintes. E a palavra fala em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra,
e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Sabe, quando Jesus conta essa história para aquelas pessoas, ele conta para aquela turma de judeus, esse povo israelita, judeu, para eles não fazia menor sentido eles professarem uma fé que eles não viviam. Ao professar uma fé, eles levavam aquilo muito a sério, eles abraçavam a fé, eles revelavam a fé na maneira deles viverem, eles eram muito sérios nisso. Eles não iam dar ouvidos a uma palavra que eles não iam botar a fé nela e nem iam perseverar nela. Mas quando a gente olha para a nossa geração, que diz que crê, mas a prática da vida se distancia muito daquilo que professa, nós estamos diante de uma geração fake, nós estamos diante de uma geração de fachada, nós estamos diante de uma geração de filtros, nós estamos diante de uma geração de ostentação, de pessoas que dizem que são cristãos, mas depois são pegos em esquemas de corrupção, alguns que são proibidos de subir no púlpito, como o Gabriel falou na devocional de ontem. Uma situação onde o evangelho é envergonhado inúmeras vezes por aqueles que professam Jesus como Senhor. Nós vivemos um momento onde o que se fala, o que se vende, o que se anuncia é diferente do que se usa. Vocês conseguem entender isso? O que a gente prega, será que é o que a gente vive? Porque pregação tem de monte, muito melhor inclusive do que a nossa. Mas nós vivemos isso, o evangelho é eficaz em nós, a lição é sobre como eu e você temos recebido a palavra, nós praticamos aquilo que nós temos recebido. Que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo nós somos? Porque se você for para Lucas fala o seguinte, que as sementes que caíram na beira do caminho, o maligno vem e tira e leva do coração para que eles não sejam salvos. A colocação de Jesus é que aquelas pessoas cuja palavra não é compreendida, não é praticada, a palavra não tem como prioridade, essas pessoas, elas sequer têm a metanoia, a conversão, o arrependimento. E isso é muito sério. Porque se nós estamos falando de 2,5 bilhões de cristãos, se no nosso país, se nós juntarmos os católicos com os evangélicos, os cristãos que seguem a palavra de Deus, nós temos 80%. Cadê 80% de fruto do evangelho no nosso país? Cadê o fruto da palavra de Deus sendo vivido na prática? Em todos os meandros, em todas as profissões, em todos os ambientes, em todas as famílias, também na política, mas também nas relações pessoais. Se nós vivêssemos o evangelho, se isso fosse real, se isso fosse verídico, verdadeiro, o evangelho seria libertador. O pecado perderia o seu reinado sobre nós. O Espírito Santo modificaria as nossas paixões. Nós seríamos transformados. Seremos menos de nós, mais de Deus, mais obedientes à palavra, mais prontos a perdoar, mais prontos a sofrer a injustiça, mais prontos a estender o braço, menos egoístas, mais altruístas, amar mais os outros do que a nós mesmos. Nós viveríamos o que o Evangelho propõe. A pergunta que precisamos fazer é: que tipo de solo nós temos sido? Será que nós, estando tão próximos, vamos perder a festa? Você sabe aquele sujeito que vai na porta, mas acaba não entrando e vai embora? São muitos cristãos que ouvem, mas que não vivem o evangelho. Você foi? Então eu fui na porta, mas eu fui embora. Tem um monte de gente na porta do reino de Deus. Mas para entrar no reino, tem que haver arrependimento. Para entrar no reino, tem que haver conversão. Para entrar no reino, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. O reino de Deus é para arrependimento. E arrependimento é metanoia, não é remorso, não. Não é você se lamentar por causa das besteiras que você fez. É você mudar de vida. É você ser novo. É você ser transformado. Ouvir sobre o evangelho, falar sobre o evangelho, se apresentar como um bom cristão, não faz de nós ouvintes e praticantes. Faz de nós ouvintes. E ouvintes não dão fruto. Mas se nós ouvirmos, entendermos, persistirmos, priorizarmos e praticarmos,
nós vamos ver a transformação que o Evangelho pode fazer na minha vida, em primeiro lugar, eu sou a primeira incluída aqui, e na sua vida também. Jesus conta uma história para nós, para nos dar uma lição de como nós devemos compreender o Evangelho, como nós devemos receber a palavra em nosso coração, que é o nosso solo. Que tipo de solo, que tipo de coração é o seu? Que o Espírito Santo nos leve a essa compreensão, que o Espírito Santo nos leve a essa transformação, que o Espírito Santo nos leve a essa revolução de ter o fruto sendo gerado, o resultado, a eficiência da palavra através do Espírito revelada numa transformação de vida na minha e na sua vida, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para isso. Ele é o agricultor. Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. E eu quero orar com você. Quero que você me dê um minuto para que a gente possa colocar o nosso coração diante de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por Jesus e por essa lição tão simples e tão poderosa sobre como nós temos recebido e vivido a Tua palavra. A Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é transformadora. Ela vai lá entre a nossa alma e o nosso espírito. Ela é boa para nos admoestar, para nos redarguir. Ela é boa para nos trazer a luz, ela é a luz do nosso caminho. Mas o quanto que o nosso coração está pronto para viver, para praticar, para compreender, para priorizar a Tua palavra, para permanecer na Tua palavra. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes desse convencimento que só o Espírito Santo pode gerar. Nós somos dependentes da força para viver a Tua palavra que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. E nós nos colocamos diante dessa palavra à Tua disposição, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor are a nossa terra, para que o Senhor prepare a nossa terra, para que o Senhor faça dos nossos corações uma terra boa, para que a Tua palavra possa frutificar, para que a Tua palavra possa florescer, para que o mundo possa ser inundado e revolucionado pelo efeito da Tua palavra em nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar a Lu e o André para a gente louvar mais um pouquinho. Temos 10 minutos ainda de louvação. Eu vou sair daqui do Face, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês.